Salve, salve família! Estamos aqui em mais um episódio das Guardiãs, né? Aqui na presença da minha amiga queridíssima Gi. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui muito bem acompanhada. Nossa convidada é a Brisa. Boa Tudo bem, noite, Brisa? tudo ótimo. E vocês? A gente tá bem. Que bom que você topou o convite, veio É, eu participar. quase não vinha. É, quase não vinha, né? Mas não só veio, como veio e deu maior força e ajudou a gente no look, nos make, em tudo. Gratidão mesmo, Axé. satisfação estar aqui. E bora lá, bora bater um papo hoje. Qual vai ser o nosso tema, Rafa? Do que a gente vai conversar? Hoje nós teremos um tema muito importante, né? Vamos falar aí da medicina ayahuasca, dessa medicina indígena, que é uma medicina enteógena e que dá um contato aí com o nosso eu superior, né? Então, inicialmente eu queria saber de você, Brisa, né? Qual que foi a sua experiência, assim, o seu início com a medicina e o que a medicina trouxe para você, né? Dentro do contexto dela. Então, Rafa, meu primeiro contato com o DMT, o psicodélico em si, não foi com a ayahuasca. Foi com o LSD. Depois eu parti para outros ácidos, né? E aí eu fui pro cogumelo e depois disso eu cheguei na ayahuasca. Também conheci a cannabis, então eu já era uma verdadeira viajante psiconauta, assim, né? E o legal, Brisa, pra quem não sabe, gente, a Brisa ela é bióloga. Eu achei super maravilhosa a sua formação. Nossa, sério, é um dos cursos assim que eu tipo, já tive vontade de fazer, mas aí os caminhos foram pra outra direção. Mas eu acho maravilhoso, porque eu acho que você acha que teve alguma correlação, assim, essa questão de você entender um pouco sobre a essência das ervas e tudo mais, para você conhecer mais sobre os psicodélicos ou não? É uma coisa sua. Então, eu acho que a questão do psicodélico é uma coisa pessoal, não só minha, mas de toda pessoa que usa, porque, na verdade, muitos biólogos, eles têm muito preconceito com isso, eu mesmo tinha. A partir do momento que eu quis saber foi quando eu usei, e foi uma experiência fora do comum, era diferente de tudo que eu já tinha feito e imaginado na minha vida. E aí eu criei uma curiosidade muito grande e usei a biologia como ponte para eu ir atrás desse conhecimento, que inclusive dentro da biologia, dentro da química e diversos assuntos científicos não é falado, tanto é que quando a gente vai pesquisar, né, os cientistas querem pesquisar mais sobre, eles não acham livros em português, tem que até pesquisar dentro da Deep Web, conteúdos para achar um ou outro sobre o DMT e psicodélicos, estudos que já tiveram, principalmente na década de 50, né, que psicoterapeutas eles chegaram a fazer um experimento com alcoólatras e algumas pessoas que tinham problemas mentais. Eles queriam tratar com MDMA. E o MD, no caso, ele traz muito a questão da serotonina e da dopamina no cérebro, faz você ficar feliz, entendeu? E não mexe tanto com as questões psicodélicas, como o LSD, que eu acho que ele é bem mais profundo. Ele te deixa realmente mais feliz e mais leve, mas você ainda fica no autocontrole do corpo. Você consegue falar bem, interagir, você só tá um pouco mais anestesiado e... Ui, sabe? E só vai. E é um experimento interessante porque, na época, os tratamentos dos anos 50 para alcoólatras, de 10 alcoólatras, 7 voltavam a beber. E foi uma cura, assim, praticamente mágica. Só que começou lá nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, querendo ou não, é o país da guerra, né? Se sustenta através da guerra, ganha trilhões por ano com a guerra. E o MDMA acabou se popularizando entre os jovens dos anos 50 aos anos 60. E como eu posso explicar? Sabe o movimento hippie, o movimento peace, sabe, que tem aquelas imagens psicodélicas? É justamente por causa do MDMA. Ele meio que abriu as portas para o movimento paz.
E a questão da tomada de consciência, porque não tem época na história, se tem, são muito poucas, que você manda um jovem de 18 anos para a guerra e ele não vai. E estava em plena época do Vietnã, né? E aí os Estados Unidos estavam perdendo muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Porque os jovens não queriam se alistar. Então eles falaram, nossa, mas o que é isso? Sabe, o que tá fazendo os jovens pensarem? E aí eles descobriram que tinha essa questão do MD, né? Também envolvida. Então eles proibiram e começaram a fazer essas fake news, né? Que a gente conhece até hoje. Aquelas propagandas horríveis do ovo fritando e falando, ó, quando você usa um psicodélico, é isso que tá acontecendo no seu cérebro, sabe? E o DMT, que também é liberado com o MD e com outros psicodélicos, ele também é liberado pelo nosso próprio corpo quando a gente está dormindo. Por isso que a gente sonha. É o DMT que libera isso. Então, também tem a questão da glândula pineal. Ela que libera o DMT. Igualmente a cannabis também, que, para quem não sabe, eu meio que estou adiantando aqui, mas tem um sistema no nosso pâncreas, se eu não me engano, é no pâncreas, chamado... Endocannabinoide. Isso mesmo, Rafa. E ele dialoga com a cannabis da planta, fazendo a gente receber, né, toda a cannabis da natureza e fazendo uma série de... Como que eu posso explicar? Efeitos terapêuticos no corpo. Então, dependendo da erva, vai aquela que vai te relaxar, vai relaxar os seus nervos. Tem umas que conseguem tratar Parkinson. Sim. Algumas conseguem tratar Alzheimer. Acho que é usada para mais de 60 medicamentos aqui Até pro no câncer eles estão Brasil. tentando descobrir com a cannabis. Agora, em relação à ayahuasca, porque aí você fez uma comparação... Eu fui longe. Você fez uma comparação, assim, com a questão do LSD e tudo. Só que eu não entendo tanto. O LSD é sintético ou não? Então, o LSD, ele é a 25ª divisão do esporão do centeio. Ele também vem da natureza, só que ele é sintetizado em laboratório. Aí tem as potências e as escalas de pureza, né? Então, vamos começar com ácido puro, dentro do laboratório. Tem o ácido puro. Se eu não me engano, depois é o MD, dentro da escala de pureza. Depois é o LSD, o LSA e o N-Bomb. O LSD, ele tem uma escala, né, que a gente fala, que é chamada UG, que é potência. Quando ela vai até 200 UG de potência, significa que, por enquanto, o cristal ainda está limpo. Só que, conforme a pessoa vai usando, ela vai ficando naturalmente resistente a esse cristal. Então, ela precisa de algo mais forte. Então, ela vai aumentando a potência. Quando passa de 200, já tem remédio. E aí vai chegando na sujeira, né? Do LSD vai pro LSA e do LSA vai pro N-Bomb. Inclusive, eu queria até falar um pouquinho desse N-Bomb. Tá virando uma febre entre os jovens. Preocupante. Já era assim, desde os anos 50, mas agora eu estou vendo coisa horrível, sabe? Na rua, assim, no centro de São Paulo. Pessoas, tipo um K9, só que do ácido, o N-Bomb. Porque de 200 UG, ele tem 2.000 de potência. Meu Deus. Ou seja, 1.800 é só remédio. Então, isso deixa sequelas pro resto da vida. E depois disso, é mais forte que um tarja preta. Então, você tomando um quadradinho daquele, 1/4, você nunca vai saber se tem pouco, se tem muito. Você pode ter uma overdose com aquilo. Então, gente, cuidado com o N-Bomb. Não usem Cuidado, essa... acho que com todo tipo de substância, Sim. gente. Eu acho que é importante, né? Principalmente as sintéticas. Agora, no caso da ayahuasca, que ela é uma substância Gente, eu tô mais enrolando que vem, muito. que vem da planta mesmo. Vem do cipó e vem lá da... Qual que é a folha, amiga? Jagube. E aí dá toda essa questão do chá e tudo mais, que é um conhecimento milenar. É algo que eles até, eu já ouvi dizer, que meio que, assim, como faz muitos milênios que já existiam em tribos indígenas, principalmente na região da América do Sul, né? Não só aqui Brasil, mas Peru, entre outros lugares. Na Amazônia em si, né? Isso, exato. Parece que é uma coisa assim que já existe há muitos milênios, numa época onde, como uma das plantas, que era o cipó, dava numa região, tipo, norte, a outra dava numa outra região, sul do Amazonas, e eles terem pegado essas duas composições e
ter misturado, eu ouvi dizer que foi um conhecimento que foi passado, assim, de forma extraterrena. Então, que veio mesmo os alienígenas ali e passaram aquela... Pode ser que existam, né, outras versões, mas é que pelo tempo que e pela mistura que deu e a forma como se deu, tem essa percepção, né? Eu já ouvi isso. Mas aí eu queria saber, no caso... da medicina da ayahuasca mesmo. Por que se usa esse termo de medicina? Porque até onde eu tenho conhecimento, ele é totalmente inalterado, né? Não é uma coisa que sofre uma alteração Exatamente. de laboratório, algo assim. Por isso que ele é uma medicina. Isso. Porque quando ele não passa por laboratório, ele não tem conservantes, ele não tem remédios, portanto, ele não traz sequelas para você, né? Se você usa da quantidade correta, com a manipulação correta, né? Você não está adepto a ter tantas sequelas, por exemplo, quanto esses psicodélicos cheios de remédios. Inclusive, os efeitos é muito mais limpo. Você sabe o que você está fazendo com os LSDs, esses remédios. Você, às vezes, perde o controle. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe andar, você perde a vontade. Você perde a capacidade de falar, sabe? Sim. Você perde o controle do corpo. Então, eu acho até... E com a ayahuasca, não. Você fica bem controlável. Durante os rituais, você já fez algum ritual de ayahuasca? Sim, alguns. Então, você já percebeu que, eu quero ir no banheiro, eu quero levantar, eu quero fazer isso. Você vai e faz. Por mais que você esteja ainda Na força. achando... na força que a gente gosta de falar, né? Achando ainda algumas coisas diferentes. Você consegue ir andar. Às vezes, para falar, você só fala um pouco mais lento, mas você não perdeu o seu poder com você mesmo, da carne, da matéria. Com o LSD, com os remédios, isso acontece muito. O sintético, ele tem esse poder de tirar você do seu controle. Isso, você perde, acho que um pouco da noção, né? Por isso que é uma medicina ali, é uma coisa limpa. Ele não suja você com o seu eu. Ele faz você entender melhor quem você é e não atrapalhar no seu processo. E tem uma coisa que eu gosto... A Rafa tá, tipo, lá pra cá, né? Tipo, vocês não quero falar. Deixa eu entrar na roda. Entra na roda, amiga. Mas tem uma coisa, já que você demorou. Tem uma coisa que eu acho muito importante comentar, assim... Gente, quando fala ayahuasca, às vezes tem pessoas que me perguntam, né? Tipo, mas e aí, qual que é a brisa? Gente, primeiro que assim, não esquece brisa, tá? Você quer ter brisa, aí você vai procurar outras coisas, outras formas. Aqui, temos a brisa aqui, esquece brisa, mas temos a brisa aqui. Mas, tipo assim, é algo que não é pra ir pra curtir. Você não vai lá pra curtir, pra ver, pra ter um barato. Respeito. Não, total, né? Uma coisa assim, é um mergulho pra dentro. Aqui no Brasil, só é liberado dentro de rituais religiosos, não avulso, não aleatório. Pode ser que, como pra tudo existe aí extravio, pessoas consigam, né, sem ser dentro de um contexto ritualístico. Mas se surgir na vida de vocês alguma experiência fora de um lugar que seja preparado para você ter essa experiência, não queira ter. Sem direcionamento. Não compensa, é algo que não vai ser bacana. O legal é você realmente pensar nessa medicina como uma forma de autoconhecimento. Essa é a minha percepção a respeito, né? Mas entre na roda, Rafa, e fale um pouco também. Gratidão. Bom, vou falar um pouco da ayahuasca, né? A ayahuasca, ela é uma junção de duas plantas, né? O cipó, que é o mariri, e o arbusto, que é a chacrona. Ela significa o quê, né? Essas duas plantas. Uma significa o princípio masculino e a outra significa o princípio feminino. E os dois, né? Essas duas plantas em junção, elas feita ali com o feitio, elas se tornam um chá que é considerado aí um vinho da alma, né? Algumas vertentes conhecem a ayahuasca como o daime, como o vinho da alma, e tem alguns outros nomes que são dados para essa medicina, né? Então, ela é considerada uma medicina ancestral, que é capaz de estar conectando, né, a nossa essência com o nosso eu superior.
Então, é óbvio que quando você tem o contato com essa medicina, o que ocorre com você, né, assim, não só o processo químico da medicina em si, mas o processo espiritual de conexão com o todo. Então, é normal quando a gente consegue aí se conectar com a medicina, com o auxílio da medicina, a gente começa a ter uma percepção de que existe um todo, né, e que nós fazemos parte dele. Então, é algo que nos traz uma possibilidade de, em vida, expandir a nossa consciência. Mano, eu queria que você falasse um pouco aí dos termos biológicos das plantas. Pegou, hein? Pegou? Aí também, né? Cara, eu Porque cheguei a ver uma pesquisa. Eu ainda sei pouco sobre a ayahuasca de maneira biológica. Eu ainda tô conhecendo ela, né? Eu consagrei tem um mês. Eu acho que eu tô na quarta, vou pra quinta consagração agora. Então eu ainda sou bem assim, novinha nessa parte. Ainda tô procurando, né, estudos. E uma coisa que eu vi que me chamou a atenção é que a ayahuasca, assim como a cannabis, ela tem efeitos terapêuticos no nosso corpo também. Então, eu até ouvi alguns relatos dentro dos grupos de relatos de ayahuasca que eu estou, de mulheres, principalmente, sentindo uma cura muito forte, principalmente nessa parte do segundo chakra, do ventre, né, da cocriação, do prazer em si, que foram pessoas muito oprimidas durante toda a sua vida e achavam que o prazer era sinônimo de vergonha. E a ayahuasca, ela liberou também em mim isso, e inclusive de maneira científica, mulheres que relataram que sentiram até melhor na questão de miomas, sabe, em problemas femininos. E assim, sabe, só pesquisando, eu vi que a ayahuasca ela tem um efeito de cuidar desses miomas e até de células cancerígenas. Eu não aprofundei ainda muito, mas eu gostei do tema, sabe? Eu, Interessante isso. eu vi por cima um estudo que foi feito na USP de Ribeirão Preto com a ayahuasca. E era a respeito de dependências, né? Pegaram um grupo de pessoas com casos né, com dependência química e começaram a fazer o tratamento e diz também que estava sendo assim os resultados muito eficientes para tratamento de crack, cocaína, entre outras substâncias que são sintéticas e compulsivas, né? Então, ali é algo que a pessoa, de alguma forma, vai tendo ali uma percepção, um entendimento diferenciado. É interessante você tocar nesse ponto. O chai, que a gente chama a pessoa que administra, né, geralmente o ritual. Desculpa, não entendi. O chai. Chai. Não. É que eu tenho a língua presa, às vezes sai errado. Chai. A palavra chai, me corrija se eu estiver errado. dentro das aldeias, ela é considerada uma pessoa que é mais do que um irmão, né? Ele não entra dentro do contexto de dirigente espiritual. A gente se direciona a um chai simbolizando que aquela pessoa é como se fosse um irmão. Ou mais que um irmão. Ou mais que um irmão. Né? Bacana. Então, Isso. tipo, somos Bom todos saber. chais. Somos todos chais. Somos todos chais. Bom saber o significado. Então, o dirigente, assim, do lugar, dos espaços que eu frequento, ele é ex-usuário de crack. E a pessoa que me apresentou a ayahuasca, ela é ex-usuária de cocaína. Há mais de 5 anos. E são pessoas que eu vi as histórias, as pessoas vão muitas vezes para se curar, mas muitas também vão se curar de dependências químicas. Inclusive, não é só a gente que fala sobre isso, eu vi também uma entrevista bem interessante do Profissão Repórter, que ele fala da ayahuasca e faz uma entrevista mais cirúrgica, sabe, sobre o assunto da questão da cura do dependente químico. Então ele pega várias histórias de pessoas que estavam há muitos anos no crack, na cocaína, no centro de São Paulo, já vivendo nas ruas, sabe? E conheceu a medicina e hoje
não tem problemas químicos. Então, isso é muito bonito. E tem, inclusive, dessa entrevista, um ex-usuário que ele fala assim: a medicina, ela não vai te impedir de você usar a sua droga. Ela vai te fazer consciente do que ela faz com você, sabe? O que, que a droga está fazendo com você. Como ela está te destruindo. E você tendo consciência, você também começa a ter um controle maior. Porque o espírito, quando ele acessa de maneira correta o corpo, geralmente ele é mais antigo do que o corpo, né? O corpo naturalmente obedece. Então, quando você expande a sua consciência, né? Segundo, né, também essas entrevistas, você consegue controlar o seu desejo. Então, pode ser com crack, pode ser com cocaína, pode ser com cigarro, pode ser com álcool. Qualquer coisa você pode controlar. Por mais que tenha algumas drogas que alterem, como o crack e a cocaína, que alterem quimicamente o seu DNA, que altera, a ayahuasca ela é magnífica, que ela consegue curar dependências que mudam até o seu DNA. Que lindo. E tem também, acho que, a questão da espiritualidade em si, né? Porque a ayahuasca, ela é aquilo que eu comentei também, né? A gente falou, no Brasil, liberado, permitido somente em rituais. Então, a partir do momento que existe lá uma ritualística, toda uma questão espiritual envolvida, a pessoa, ela também vai ter ali um contato que vai permitir, além das questões do cérebro, de como funciona e tudo mais, eu acho que vai ter uma coisa assim que vai ser ainda um pouco mais profunda isso, que para mim, se eu fosse significar ou falar, né, como uma pessoa que teve a experiência e tudo mais, eu diria essa questão de imersão, né? Uma imersão tão profunda a ponto de você compreender, pelo menos para mim foi para compreender, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o seu propósito? Qual é a minha missão? Então é algo que é bem profundo, assim, e tem toda essa questão. Eu também já ouvi falar essa questão de que abre, né, os campos, né, áuricos, chakras, né? Então você fica ali de uma forma, abre portais também, então ali tem toda uma situação, por isso que a gente deixa muito claro que, pelo menos eu reforço, da minha parte, meu compromisso é reforçar. Primeiro, não é obrigatório para todas as pessoas, acho que é uma coisa só para quem sentir, de fato, que quer ter essa experiência. Como diz a lenda aí, né? O pessoal tem, a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Concordo. Exatamente. Concordo, acho que é uma coisa que a pessoa tem que primeiro ter essa predisposição. E além dessa questão, dessa predisposição e tudo mais, é algo que vai trazer ali toda essa questão da espiritualidade mesmo, a sua ancestralidade, como a Rafa falou. Eu lembro que a minha primeira sensação, assim, quando eu tomei, foi isso. Me senti forte por ter ingerido, né, aquela terra, porque parece terra, a bebida tem gosto de terra. Bem amarga. Bem amargo, né? Então, mas ali eu me senti muito cabocla, sabe? Tipo, muito, nossa, muito você ancestral. Restaura a sua muito indígena, ancestralidade sabe? indígena, Exatamente. exatamente. Tipo, parece que quando o negócio começa a correr na sua veia, você já tinha... Parece que já Deixa tinha eu te perguntar corrido uma antes. coisa, que eu tenho curiosidade de quem já usou. Tem alguns que toma 2, 3, 4 doses e não entra na força. Eu fico, rapaz, se eu fecho o olho assim, consciente, eu já tô tendo miração aqui, ó. Imagina, eu tomo a ayahuasca, eu já sinto ela descer. E já vai na... Nossa, eu já tô sentindo tudo. Em menos de 10 minutos eu já tô vendo Deus. Eu não entendo quem fala, eu não entrei na força, não tive miração. Como? Qual que é a experiência de vocês? Como vocês se sentem quando vocês tomam? Quanto tempo demora pra agir? Inclusive, como que é a miração de vocês? Olha... Bom. Entrevistada. Peguei numa parte... entrevistada. O a dia que a entrevistada se tornou... É as dúvidas, né? O dia que a entrevistada se tornou entrevistadora, diga aí. Bom, eu vou falar um pouco sobre as plantas, né? Assim, dentro do contexto químico, o que acontece? O cipó, ele tem uma substância conhecida como o DMT, que foi o que você falou
um pouco antes, né? E essa substância, o que que ela faz? Como que ela atua no cérebro da gente, né? Ela tem a potencialidade de diminuir as nossas ondas alfa cerebrais, que são as ondas de hiperatividade, ou seja, em estado acordado. Nós Alerta. estamos aqui, estamos, né, em estado alfa. Então, o que que o DMT faz no corpo da gente? Ele diminui esse estado alfa, né? E ele aumenta o estado delta, que é o estado de sono e de sonhos. Então, tem muitas pessoas que, quando entram na força, né, elas acessam mirações que são semelhantes a sonhos. Por quê? Porque o cérebro ele está trabalhando e atuando dessa forma. Mas a junção do mariri, que é o cipó, com o arbusto, tem uma finalidade incrível. Por quê? Porque o arbusto ele possui a armínia, que é o inibidor de mal. Ou seja, O que que é esse mal? Eu sempre ouvi falar, eu nunca entendi. o mal é uma enzima, né, que bloqueia o DMT no nosso organismo. Então, se você tomar apenas um chá de cipó, você não vai ter Miração? miração, você não vai ter a mesma sensação, não vai ser igual. Por quê? Porque precisa do inibidor de mal para aquela substância agir no seu cérebro. E o chá de cipó, somente, que eu ouvi dizer que tem pessoas que fazem somente o chá de uma parte da planta. Sim. Que tipo de efeito que dá o chá somente do cipó? Eu nunca consagrei apenas o chá do cipó em si. Mas eu sei que não tem mirações, não é o mesmo processo da ayahuasca, porque para que haja todo o processo curativo e o processo transcendental da ayahuasca, precisa ter a junção do princípio feminino e do princípio masculino da natureza. Eu ouvi dizer, né, boatos, que a semelhança do chá de cipó é parecido com a jurema, quando você toma jurema. Só que eu nunca tomei jurema, então eu não sei, eu queria tirar essa dúvida A mesmo. jurema é basicamente bem parecido com a ayahuasca, né? O processo de mirações. Mas ela também é dessa forma. Precisa de um inibidor, né? Quando você faz a consagração da jurema, para você conseguir ter acesso à força da jurema, é necessário um inibidor de mal. Então, tem a possibilidade de você tomar a ruda da Síria, que é um inibidor de mal também do organismo. Que legal. Ou fazer a junção da jurema com a ayahuasca, que, né, é a famosa juremasca. Mas os processos, eles são bem parecidos, bem similares. É um processo de expansão de consciência com processos curativos das plantas, né? É bem semelhante. Você já tomou essa juremasca? Desculpa interromper aqui. Não, eu só ia Juremasca, Vou te falar. Não, você já tomou juremasca? Já. como que é? Fantástico. Olha, Sensacional. Precisa, né? Bom, a jurema, assim, vamos dar uns cortes aí, né? Vamos sair um pouquinho da ayahuasca, mas a jurema, pra mim, foi uma medicina incrível, né? Inclusive, foi uma medicina de limpeza uterina que me trouxe, né? O meu bem maior, que é o Ravizão, meu filho. Então, eu tive bastante conexão com a jurema. E assim, quando a gente fala de conexão com a jurema, a gente fala de conexão com o reino encantado, porque jurema é a folha de todo o caboclo. Então, é a primeira árvore, é considerada como um pau santo, aquela árvore onde Jesus descansava e passou os seus encantamentos, né? Então, ela é considerada uma árvore encantada. Deixa eu dar uma complementação. Já que a gente está viajando pelas medicinas sagradas, eu queria falar um pouco da questão do rapé também. Ela gosta do rapé. Eu gosto de rapé. A jurema, como rapé, ela geralmente jurema preta, ela vem, que eu gosto muito também da questão dos chakras, né? De entender esse entendimento dos chakras. E a jurema, ela tem o poder de abrir o chakra coronário. É esse chakra aqui, ó, da conexão espiritual astral. Então, nos rituais, tem o sananga também, né?
Se vocês souberem e quiserem falar, eu acho maravilhosa a medicina do Sananga. Nas consagrações, as pessoas costumam passar Sananga antes, porque ele eleva a força. É o que faz você, o Sananga ele aplica no olho, né? Parece que seu olho tá cheio de terra. Nossa, dolorido demais, né? Mas quando você respira, ele libera o chakra vital e faz você se sentir vivo. Você simplesmente não tem outra sensação a não ser que você está vivo. E ainda mais para pessoas depressivas eu acho muito bom, porque ela sempre tá naquele estado meio sono, de não estar aqui, sabe? A vida não importa. Eu tô num sonho, numa simulação, sabe? Ela não sente que ela está viva. Eu já tive depressão, eu sei como é. Às vezes você se sente muito mal, às vezes você não sente sentimento nenhum, você não sente nada. Não ter sentimento nenhum dentro de si, parece que é um completo vazio. E o Sananga é uma medicina que ela ajuda muito nisso, porque por mais que dê um desespero no início, você depois respira e fala, mano, eu tô vivo. É uma coisa maravilhosa. E é o que faz você alcançar força para agir no ayahuasca depois. E a Jurema, como rapé, ela faz você voltar, por exemplo, a força aqui, ó, tá fraca, não tô na miração, usa um rapé de Jurema. Você vai pro astral. Sobre a Sananga, que eu sei é só superficial, mas que era uma medicina utilizada pelos indígenas para poder caçar à noite. Caramba! Então é algo que abre muito, muito, muito a visão, principalmente a visão do terceiro olho. Sério? Então, exatamente. Então, tem todo um trabalho aqui na glândula pineal, que é tida aí como terceiro olho e tudo mais. E aí ela vai estar auxiliando na parte da visão e intuição. Essa é a informação superficial que eu tenho. Faz todo sentido isso que você falou, porque para caçar. Sim, Porque que nem eu te caçar. falei, também tem essa questão dos primeiros chakras, os chakras enraizados, que ele trabalha e lembra que você está vivo, faz você entrar no instinto de sobrevivência. Então faz todo sentido eles usarem isso para caçar de noite. Muito bom. Ah, legal que você gostou da informação. Muito legal. E pra não fugir da pergunta que você fez há 10 minutos atrás, Ixi, que eu eu já esqueci. lembro, minha memória, filha, até que funciona. A quando minha quer. não. Quando não é pra lugar, ela funciona, que eu sou péssima pra me Então me perder lembra a minha nas coisas. pergunta. Então, você perguntou essa questão de por que tem algumas pessoas, às vezes, que demoram pra entrar na força. A gente já começa a partir daí com a questão do organismo, que cada pessoa vai ter um tipo de organismo e uma tolerância, uma predisposição diferente da outra. E aí, tem isso. Além disso, por isso que não vai ser igual às experiências, né? A gente vai novamente para a parte da subjetividade, que é aquela coisa de cada pessoa que tem a ver com a crença, com o que a pessoa espera. Então, tem muitas vezes que a pessoa ela vai consagrar, mas às vezes ela tá tão ansiosa que ela mesmo, sem perceber, ela bloqueia aquele processo de autoconhecimento, de informação, de miração que você vai receber. Então, tem um pouco disso, dessa questão, às vezes, de uma certa ansiedade, tudo mais poder interferir. E aí vai ter as questões também espirituais, né? O quão a pessoa se permite aproximações, o quão a pessoa se permite todo Acessar outro, o eu, né? Isso, todos os outros processos. Então, acho que tem um pouco a ver com permissão. Para mim, em específico, sempre também foi muito... A maioria das vezes, na verdade, foi muito rápido. Mas teve algumas vezes que demorou um pouquinho mais, principalmente a primeira vez, eu lembro que demorou horas. Tipo, eu tava naquela mega ansiedade aí, o que vai rolar? E... Você já tinha usado algum psicodélico antes? Não, nada, nunca. Nem cannabis, nada? Não, cannabis é de lei, né? A gente nem considera, mas, Ela né? consagra essa medicina. Já que os cannabis já é de lei, mas assim, diferente, nada. E aí foi algo que depois, quando eu realmente relaxei, aí a mente permitiu ali você, como a Rafa comentou, né? Você entra mais num estado delta ali, onde você vai acessando, tendo mais acesso. Mas eu acho que tem tudo muito a ver
com a questão de cada organismo, com a questão de cada mente, o que cada pessoa busca, espera, e com a questão espiritual. Porque a gente sabe que é uma medicina, mas que está tudo em torno, pelo menos para mim, toda a ritualística ali, todo o sentido da medicina está em torno da questão espiritual. Dessa questão de você buscar um acesso com os seus guias, com o seu eu superior. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com essa questão. Mas é só para, né, para não fugir da Eu tenho pergunta. mais uma dúvida que eu tenho para as duas. Como foi a primeira experiência de vocês? Eu tava já... então, nossa, gente. Eu quero enriquecer nos detalhes o que vocês viram, Olha, o que vocês sentiram. Pra mim, a minha primeira experiência, ela foi exatamente de acordo com o que eu fui. Porque eu fui realmente para buscar essa questão de... eu já tinha dentro de mim as informações do que eu tinha que fazer, de qual era a minha missão de vida e tudo mais. Mas mesmo assim, sabe aquela coisa, será que é isso mesmo? Tipo, não, mas será dúvida, que é né? isso mesmo? Então, quando eu fui buscando respostas, e essas respostas, elas vieram da melhor forma possível, a primeira miração que Não eu levou tive... peia? É isso que eu quero, não levou peia? Não, a primeira miração, na primeira vez não, a primeira miração que eu tive, eu me vi na floresta amazônica, eu estava lá, eu olhava para cima, eu via aquelas árvores que você não consegue nem enxergar a copa de tão alta que elas são, e de repente eu me via naquela imensidão, assim, e aí eu já meio que começava a mudar a percepção e olhar de cima. Então eu via todo aquele verde da floresta, e aí eu olhava e de uma certa forma eu via o sol, aí eu via o reflexo do sol. E ali foi uma coisa muito louca, porque eu via o céu, o sol, o verde da mata, e pra mim me veio o quê? A bendita bandeira do Brasil. Oh, Jesus! Mas Que linda, nem hein? sou... Brasileira demais. demais, né? Nem é aquela coisa assim, não... Eu sou assim, patriota. Que bom, sim. por dentro ela está ordem e progresso, gente. Isso, é na ordem e progresso, filha. Amor e progresso. Sabia que tiraram o amor da bandeira, né? Porque o amor, ele foi tido como fosse um sinal de fraqueza. Mas, originalmente, a nossa bandeira seria amor, ordem e progresso. Quem sabe um dia a gente volta com amor na bandeira, pelo menos, e Eu na acredito. vida, né? Hã? Porque Eu a ordem e o acredito. progresso, sim, viu? Historicamente é isso mesmo, era amor, ordem e progresso. Eles acharam que o amor seria uma fraqueza e tiraram. E no caso, eu tenho toda uma questão mesmo de militância, de política Bem e tal. cara. Então casou muito bem com as questões mesmo. Tipo, eu senti aquele orgulho, tá ligado? De ser brasileira por toda a nossa floresta, por toda a nossa fauna, pelo nosso país ser tropical, pelo nosso país, tipo, ter um sol que ele permite a fotossíntese, que a gente tem aí tantos frutos, uma riqueza tão grande de alimentos. Então eu senti toda essa coisa da raiz, da Isso é o legal ancestralidade. da ayahuasca, né? O sentir. Isso, é o sentir. E a coisa da bandeira. Então a minha primeira admiração foi nessa pegada, bem Que sutil, lindo. mas bem de acordo com tipo, minha filha, você é daqui mesmo dessas terras, tem uma missãozinha aqui nessas terras também. Tanto que, Caboquinha. exatamente. Tanto que eu falo assim, eu até posso e vou em algum momento fazer algumas viagens só a passeio, mas eu nasci aqui e tenho muito orgulho, amo essas terras. Você sente a sua raiz. E é aqui que eu vou transcender também, né? Brasil, Brasil, a gente jamais vai sair do Brasil, a gente vai ficar aqui, vai ajudar a melhorar esse negócio aqui. É isso. Lindo. E você, Rafa, como foi sua primeira experiência? Olha, foi loucura. Peia? Não, eu nunca Caramba, tive ninguém peia. levou uma peia aqui? Só eu? Na primeira E consagração. e aí o pessoal que tá de fora, que às vezes não conhece um pouco da medicina, a peia, gente, é o nome que a gente dá para quando você passa por uma situação bem desafiadora na experiência. Apanhar do assim, mundo espiritual. Exatamente, Você apanhar no espiritual. Você tomou uma surra ali. O seu É a espiritual olha peia. pra você e você fala, rapaz, você tá fazendo tudo errado. Ó, seu caminho não é esse. Por que você tá fazendo essa besteira com a sua vida? E você começa a falar, nossa, mas eu achei que era só paz e amor. E você fala, não, espiritualidade também é trabalho. E você não tá fazendo o seu. E aí ele te mostra tudo que você não tá fazendo de certo. Tudo. E
é um belo de um tapa na sua cara, porque tem muita gente que até sabe a missão, mas não quer, sabe? Quer fazer o que quer. E não é assim. Você nasceu com um propósito. Você nasceu para fazer um trabalho aqui, não só na matéria, mas como no espírito. E quando você foge disso e toma ayahuasca, meu, seus guias, toda a sua ancestralidade, sua consciência, ela vai vir com tudo e te mostrar, não só falar, mas ela vai te mostrar, ó, você tá vendo essa situação aqui, ó, você falhou desse jeito e você não vai conseguir escapar. Você não escapa, você vai ter que enfrentar de frente. Isso é a peia. Aê, arrasou, até um corte. Isso daí Você vai vê que eu virar- sou especialista em peia, né? Ah, dá pra virar corte. Não, já tomei muita peia já, faz parte do processo, é aqueles momentos que, assim, é aquilo que você falou, tem várias coisas que às vezes eu pelo menos, tem muita coisa que eu sei que não é o caminho, que não é a direção, que não é pra fazer, mas vou lá e faço. Por quê? Porque eu quero. Aí, Você abaixa o olho da eu quero, consciência e sofre porque depois. eu quero, porque eu sou livre, aí vai. Mas aí chega ali um momento que você toma uns tapas na cara. Fala, e aí, filha? Até quando? Da Até quando vida e da vai ficar nisso? consciência. Vai ficar girando, girando, girando sem sair do lugar. Porque enquanto você procrastinar certas situações, você não anda, você não sai, não vai fluir. Então ali a gente tem todo o direcionamento do que fazer. Então eu acho uma medicina assim fantástica mesmo, porque eu desconheço algo que proporcione tanto autoconhecimento quanto. Então, Rafa, a gente não falou da sua experiência. Bom, vocês me cortaram, né? Quer Tô que brincando, vai. Então, a minha primeira experiência foi numa academia, né? Foi na onde? Numa academia. Você tomou ayahuasca numa academia, amiga. Sim, mas deixa eu explicar, né? É um grupo, na verdade, tá, né? claro. E assim, lá a gente fazia umas rodas de quinta-feira, rodas de rapé. E uma vez faz durante sentido. o mês, né, tinha a consagração. E aí a minha primeira vez foi lá, na academia mesmo, né? E assim, o meu primeiro contato com a medicina foi algo transformador. Primeiramente, eu era uma pessoa preconceituosa, né? Eu tinha alguns critérios preconceituosos, principalmente em religiões afro, né? Então, assim, eu tinha bastante preconceito com os orixás, com as energias da natureza. Você era crente? Já fui evangélica durante um tempo, mas não foi algo duradouro. Eu fiquei aí na religião 1 ano e meio, mais ou menos. Mas eu atribuo, sim, essas crenças limitantes a esse processo com o evangelismo mesmo. Então, aí eu tive uma conexão com Iemanjá, na primeira consagração. E ela veio, né? E me levou para o mais profundo do oceano, né? Aquele lugar onde é bem escuro, onde a gente se encontra perdido mesmo. E ela me mostrou, né, que as águas eram as minhas emoções e que elas precisavam serem trabalhadas, né? E que eu precisava me refazer dentro de tudo aquilo que eu acreditava. Então, para mim, a medicina, ela foi uma oportunidade de eu conseguir visualizar a vida de uma outra maneira, principalmente dentro da área espiritual, né? Que eu não tinha essa conexão. Eu acreditava que eu tive essa conexão dentro da igreja, mas foi um outro tipo de conexão. A ayahuasca, ela trouxe mesmo essa abertura para mim de conexão com as energias da natureza. Então, eu tive, assim, o reconhecimento de fazer parte daquilo, de me integrar com aquilo e ressignificar todos os preconceitos que eu tinha, né? E também tratar alguns traumas. Eu lembro que foi muito forte a primeira consagração. Eu também tive contatos com outras entidades, né? Mas foi algo assim que eu voltei para casa e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, perplexa, desconcertada, sem entender o porquê que eu tinha tido aquela conexão com aquela energia a quem eu atribuía, assim, coisas ruins, sabe? Como você ficou depois, tipo assim, durante a semana? Como você processou? Porque já que você não usava nada, né?
antes disso? Depende, não usava nada. Ah, Depende, eu já usei de tudo. entendi. Antes da ayahuasca? Do que você diz? Químicos, coisas psicodélicas que você tem um acesso, assim. Sim, eu fui adicta, né, da cocaína durante 12 anos. Caramba. Sim, passei por todas as drogas, menos o crack e a heroína, né? E assim, o que eu procurava? Eu procurava essa conexão espiritual. Porque pra mim era muito sem graça viver isso daqui. Sabe, com a cara limpa? Sem adrenalina. Sem adrenalina, era muito sem graça. Sim. E aí eu buscava, né, essas alternativas. E quando eu encontrei a ayahuasca, pra mim, não só a ayahuasca, todas as medicinas da floresta, né? Foi uma casa, né? Um aconchego. Dá né? vontade de morar dentro da ayahuasca. Então, eu tive experiências onde eu senti uma alegria tão grande, mas tão grande, que aquela coisa assim do coração transborda de alegria, assim, É o amor transborda, incondicional. transborda. E o mais legal da medicina é que, assim, ao contrário de substâncias que você vai usar, vai te liberar lá um excesso de dopamina naquele momento, e você vai sentir uma euforia, uma alegria, e depois o seu sistema vai agir de uma forma a bloquear a dopamina, e você vai sentir um vazio tremendo, profundo, e uma tristeza e uma angústia muito grande. A medicina da ayahuasca, ela vai atuar diferente no organismo, no corpo, Sim. no cérebro, de uma forma que na hora você até pode sentir um leve desconforto, mas depois que você vai passando a experiência e passa o efeito, você começa a ir pegando os flashes do que você viveu, das informações que você teve, porque tem situação na medicina que primeiro é indescritível, não tem palavras, nosso vocabulário ele é muito simples, então não vai ter palavras que vão descrever certas experiências, a gente não vai conseguir descrever. E tem situações que a gente recebe informação em fração de segundo, uma grande quantidade de informação Não é difícil que traduzir pro verbal. proporciona uma expansão gigante. Sim. Então, às vezes, uma fração de segundo na experiência, você Você tem quebrou a Matrix. você quebra a Matrix. E ali, no decorrer da semana, com o passar dos dias, você vai digerindo. cada vez se sentindo melhor, você vai se sentindo mais feliz, você vai se sentindo, tipo... Mas não é uma felicidade eufórica, é uma felicidade genuína. É algo que Constante, vem, né? assim, é constante, é puro, é algo que vem de dentro. Então, é uma coisa, um bem-estar verdadeiro, é uma coisa, assim, que pra terapia, realmente é muito bom. Agora, dentro dos contextos, né? Não vai ser para todas as pessoas, vão ser primordialmente, principalmente para as pessoas que querem ter essa experiência, que sentem atraídas por essa Sim. experiência e que né, for tudo direcionado e conduzido ali para aquela situação. Mas, num geral, e outra, para todas as situações, há exceções. Então, pode sim vir alguma pessoa e venha a dizer que teve uma experiência que às vezes não foi tão legal e que depois não se sentiu tão bem, mas no geral, pelo menos não só do que eu passei, mas do que eu vejo muitas pessoas passar ao longo desses 3 anos que eu conheço a medicina, tem muito essa questão do bem-estar contínuo e prolongado. É algo que é assim, vai além, muito além do momento da consagração. Porque a expansão que você tem, as informações que você recebe, não vai permitir que você pense da mesma forma, nem se comporte. Depois que a consciência se você pode expande, até- ela não volta ao Você tamanho pode, original. exatamente, isso mesmo. Aí eu ia falar, né? Não vai permitir que você pense ou se comporte da mesma forma. Às vezes você pode até, por uma questão de hábito ou vício, Mas se com mais comportar consciência. de forma semelhante. Mas o pensar é diferente. Às vezes você tá A fazendo... consciência muda, não tem Você o tá que fazer. fazendo um hábito ali, você fala, tô fazendo aqui. Ok, depois a ayahuasca, você começa a fazer
de novo, né, os mesmos hábitos, mas você já tá mais consciente. Você fala, peraí, eu acho que eu tô fazendo merda. Você começa a pensar. E fica você bem, começa a ficar mais atento também, muito mais né? atento. Então você fica atento também aos resultados que esses hábitos antigos e tóxicos fazem com você. Às vezes você tá aqui, você começa a observar e fala, não, eu acho que tem alguma coisa de errado. Eu vou continuar fazendo, mas eu tô prestando atenção. Mas eu sei que Aí isso aqui... você vai cair e você vai falar, eu sei por que que eu caí. É. Antes você vai falar, ai, Você nem eu não sabia, sei você tava por quê. balão, né? A culpa é de Deus, a culpa é do demônio, a culpa não é minha. É de todo mundo, menos minha. Isso. Entendeu? Aí você começa a se colocar como o culpado do próprio fracasso da sua vida. E você começa também a se colocar como a pessoa que pode se levantar ou se derrubar. Então não tem essa de, ai, fulano, eu tô assim por causa de fulano. Não, você tá assim por causa de você, da maneira que você pensa. Se fulano não tá legal pra você, você vai dar um jeito de se afastar. Vai dar um jeito de seguir sua vida. E a ayahuasca, ela faz isso. Ela traz essa consciência de que você é o grande autor do seu caminho. Você pode escrever o seu caminho e não o outro. Quando você descobre essa força dentro de você, você não deixa o outro escrever o seu caminho. Então, toda besteira que acontece com você, você começa a se colocar como autor também. E aí você fala, cara, eu tenho tanto poder, por que que eu tô usando esse poder para me prejudicar? Você para. E as coisas começam a caminhar. É a autorresponsabilidade. Exatamente. É inteligência emocional também. Isso. E eu queria falar um pouquinho também da minha primeira experiência. Por favor. Gente, minha primeira experiência foi louca. Porque assim, eu já conhecia, né, os psicodélicos e tudo mais. Então eu já estava preparada caso eu tivesse alguma sombra, alguma coisa assim, porque a mente de quem nunca usou a ayahuasca, mas já usou outras coisas sintéticas, elas têm medo da ayahuasca ser uma onda mais forte e mais pesada. E é totalmente o contrário. É um efeito limpo, é uma coisa realmente direcionada, porque quando você usa algo psicodélico, sem direcionamento, é um monte de energia dispersa. Você nunca tá confortável e às vezes você tá... que as pessoas gostam de usar pra balada. Você tá numa balada, você tá conversando com outras pessoas, é caos. É totalmente caos do lado de fora. Às vezes você olha, alguém pôs a mão em você, você vai olhar assim, ó. Você acha que alguém vai te matar, sabe? É muito difícil. E, tipo assim, voltando à minha primeira experiência. Isso daí você tá falando dos psicodélicos Isso. sem ser ayahuasca, Isso. né? A ayahuasca, ela não te dá isso. Por quê? Primeiro, com o ritual, você se sente mais seguro, mais acolhido, Protegido. com muito mais autocontrole. E as pessoas que não usaram a ayahuasca, que já usaram outros psicodélicos, ela tem outra visão. Elas têm medo de ser pior, gente. Olha que louco, né? E você chega e fala, não. E a minha primeira experiência, com a ayahuasca, ela teve muito mais amor comigo para me mostrar os meus erros do que outros psicodélicos. Porém, ainda assim foi uma peia. Eu sempre senti o lado direito, o lado esquerdo do meu corpo, que é o lado feminino, muito mais tensionado, sabe? Preso assim, até doendo muitas vezes. E a ayahuasca me mostrou isso. Ela me mostrou, inclusive, um besouro aqui que falava no meu ouvido, sabe? E ele se manifestou como a voz do meu ego. O lado que prendia as minhas emoções, que fazia eu sentir vergonha, raiva, todo tipo de sentimento negativo ligado ao feminino, que é o sentimental, a intuição. Então ele fazia eu me sentir, quando eu me conectava com as forças da natureza e as coisas sagradas, uma louca, sabe? Fora da realidade. E quando eu vi esse ego, eu entendi muitas coisas, inclusive as minhas relações, tudo, sabe? Ele foi falando comigo e eu fui entendendo os meus erros. Ainda assim, foi uma maneira meio dolorosa, porque eu queria sair daquilo, mas que nem você falou, o hábito. Minha cabeça queria escapar, sabe, daquilo ali, minha consciência queria expandir, mas o meu ego sabia as minhas fragilidades e me aprisionava. E eu queria ir pro astral, né? Como viajar no astral mesmo, né? Saber quem eu era, sentir esse amor incondicional, esse sentimento maravilhoso de liberdade, mas o meu ego não deixava, entendeu? E é isso, minha primeira experiência, ela foi desse jeito. Impactante, né? Sempre tem um significado e ele vai sempre ir de acordo com o que cada pessoa precisa receber
porque há uma sabedoria maravilhosa e divina na condução, na direção dessa experiência, né? Antes mesmo de você chegar lá, você já estava sendo aguardado há muito tempo para esse momento. Então, não é a gente que vai à medicina, a medicina que chama a gente na hora certa, isso, né? E conduz como tem que ser. E esse papo, gente, renderia aqui muito, mas muito assunto, e vai render, porque a gente vai falar disso mais vezes, mas por hoje a gente já tá aqui, né? Encerrando um pouquinho esses assuntos, mas antes eu quero deixar aí para vocês as nossas redes sociais, para vocês acompanharem aí os nossos programas, que a gente vai estar sempre aí trazendo assuntos muito bacana, muito importante, que vão proporcionar aí uma expansão de consciência. Eu tenho certeza que a intenção é essa. E aí é isso, a gente vai estar no YouTube, no Instagram, como As Guardiãs, né, amiga? Sim, As Guardiãs. As Guardiãs, procurem e nos encontrem, com certeza vocês vão achar. E tem as nossas redes pessoais também. A Brisa, que além de bióloga, ayahuasqueira, espiritualista, é também uma maquiadora maravilhosa, esteticista, né? Sim. Perfeita. Ajudou aqui a gente, deu um grande help, fez o nosso make. Quem tiver aí também interesse em fazer um make super top, pode falar com a Brisa, que ela é profissional. Brisa, deixa aí suas redes para o pessoal acompanhar. Pessoal, pode me seguir no Instagram por Estética Street, de rua, né? Dreams, de sonhos, Rua dos Sonhos, onde eu trago o sonho das pessoas para a realidade, né? Ai, que lindo. Estética Street Dreams. Boa, gostei, agora eu já sei. Estética Street Dreams, é isso aí, gente. Acompanha lá que vale a pena. E você, Rafa, suas redes? Bom, meu Insta é @Rafaela com PH 2 L's 3 M's. Amiga, antes da gente finalizar, queria só deixar um adendo bem importante em relação às medicinas. As medicinas precisam ser consagradas em locais que estejam aptos a realizarem esse tipo de trabalho. Sim. É muito importante você que tenha o interesse buscar quem possua o conhecimento para estar te direcionando, porque é uma experiência espiritual, sobretudo é uma experiência espiritual. Se Tá. for por indicação, é melhor ainda. Indicação de pessoas que vocês confiam, porque tem pessoas que, inclusive em experiências espirituais, que falam que acessam o umbral, até o próprio inferno, experiências ruins, pessoas que já têm experiência de anos com a ayahuasca, que não tomam peia e chegam naquele local, só vê coisa ruim. Então, às vezes é do local, do direcionamento que não tá legal. Então, procurem saber, se tiver alguém para indicar para vocês, né, que já fui nesse lugar, nesse retiro, nesse espaço aqui, esse daqui é legal para você começar. Confia nessa pessoa que já tem um tempo aí consagrando em alguns outros lugares. Não vá em qualquer lugar. É isso, pessoal. Fiquem atentos, super atentos. E você que gostou aí do nosso programa, dos nossos assuntos, seja você aí um patrocinador. Aí você vai ter a sua marca divulgada para milhares de pessoas nas redes sociais. Então, contribua aí com essa ideia, com essa missão. Tenho certeza que vai valer a pena aí, vai ser muito bom para todos. E também, pessoal, quem quiser deixar uma sugestão de tema, pode deixar, que a gente tem muito, mas muito assunto aí para conversar ainda. Então, pode deixar aí sugestões de tema. E é isso. Compartilhem, divulguem e bora lá que a gente vai continuar passando a missão de comunicar, né? Focado na missão de comunicar, né? Que é para isso que estamos. O conhecimento para si só não vale, né? Tem que ser compartilhado. E o legal é que é isso, né, gente? Você vê que assim, ninguém é dono de saber nenhum, né? São saberes diferentes que se complementam. Então, a gente aprende um com o outro o tempo todo. Deixa eu complementar a sua frase como educadora, porque além de bióloga, eu tenho licenciatura em biologia para dar aula. Aê! Tem o Mário Sérgio Cortella, que ele é um pedagogo muito bom, que ele fala assim: o conhecimento foi feito para encantar as pessoas e não humilhá-las.
Então, a gente sempre tem que estar passando conhecimento, porque quando a gente morrer, para que adiantou tanto conhecimento? A carne, o conhecimento vai tudo embora. Então, não adianta a gente guardar pra gente. Você quer dinheiro? Legal. Faz workshop, faz a sua, como é que fala, mentoria. Usa o seu conhecimento para isso também. Mas passe o conhecimento. Adiante. Arrou. Não deixe apagar essa chama. Vambora, é isso. Gratidão, então, meninas. Axé. Gratidão por estarem até aqui com a gente. Gratidão a vocês que estavam aqui até agora, que nos acompanharam. Gratidão, Nossa máxima estúdio. gratidão. E é isso. Salve aos guardiãs. Salve. Salve! Valeu! Até a próxima!